também hoje aqui no nosso programa o Dr. Luiz Mazzucchelli Cosmo, que é cirurgião dentista, fala com a gente sobre implantes dentários e estética. Ele esteve fora recentemente e traz todas as novidades em primeira mão aqui para o nosso programa. Quanta coisa boa, né? Nosso programa está de volta, recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Luiz Mazzucchelli Cosmo, que é cirurgião dentista e vai falar com a gente sobre implantes dentários e estética. Prazer te receber aqui, viu, doutor? Prazer todo meu mais uma vez estar aqui com você. Muito obrigada. Muito informativo. E olha, produtivo. Sempre com novidades. A gente estava aqui se falando pelas redes sociais nos últimos tempos e ele foi convidado, foi para Nova York e trouxe as novidades em primeira mão pra gente, não é, doutor? Sim, trouxemos algumas coisas, uns novos conceitos, né? A implantodontia ela vai mudando muito, vai sofrendo muitas alterações e conceitos que há 5 anos atrás nós pregávamos que eram regras para você obter estética, principalmente na implantodontia, hoje a gente vê que já modificou muita coisa. E não é que modificou porque descobriu-se um novo material, obrigatoriamente. Não. Materiais que já existiam, que foram aprimorados só com o passar do tempo, mas a aplicabilidade daquelas técnicas há 10 anos atrás, os resultados que você vai acompanhando ano a ano, depois de 5, 7, 8 anos, na hora que você vê aquilo, você fala, isso podia estar melhor. Olha, ficou uma gengiva manchada, a sombra do titânio. Por que isso acontecia? O que está acontecendo? Aí as pesquisas foram acontecendo, as variáveis foram sendo aplicadas. É que são evoluções a partir daquilo que aconteceu de fato, né? Então se observa... Você colocou um implante ali na região... A gente está discutindo mais, a discussão hoje grande é de pré-pré. Região anterior, sorriso. Perfeito. Ah, o posterior não é importante? Claro que é. A função, ela deve ser sempre resgatada. Já discutimos isso inúmeras vezes. Não pode se abandonar um dente extraído... Ah, deixa, não faz falta no fundo, não enxerga. Pelo contrário, vai ter movimentação dental, uma série de fatores, além de limitar a mastigação daquele indivíduo. Mas a região anterior, que é frontal, ela causa realmente muito mais impacto em qualquer ser humano. E a gente está falando, a funcional deve ser cuidada, mas falando de estética, é a frente que a gente mais preocupa, né? A pessoa hoje, para você arrumar trabalho, é tudo, né? É lógico, é o cartão de visita. Mudou muito mais do que... no início. Então, na implantodontia no início dos anos 90, onde eu era super menino, era um moleque, mas já era formado, era assim, cabe aí? Cabe, vamos colocar. Aí você fazia a prótese depois, vamos ver depois o que deu. Aí você vai aquele resultado, aquele anel metálico entre o dente e a gengiva. Isso hoje em dia não se admite mais. Nem o paciente aceita mais isso. Mas e quando você extrai um dente, por que tem que ter tanto cuidado? Porque aquele osso que fica na região frontal, que a gente chama de vestibular, ele é muito delgado, é muito fino. Ele tem menos de 1,5 milímetro. Uau! Então, a gente costuma sempre dizer que milímetro para o dentista é uma avenida. Porque quantas vezes a gente ouve falar que o problema do implante pode ser na questão óssea, e daí talvez tenha que fazer enxerto. Tem algumas questões assim, né? Então hoje, para você ter uma ideia... a gente não está falando de muita coisa, né? Todo caso de extração anterior, então olha só aqui que novidade. Todo caso que você extrair um dente anterior e vai colocar um implante, tem que se fazer um enxerto junto. Perfeito. Nossa, mas espera aí. Que interessante. Todo caso? Todo caso? Praticamente todo caso. A única exceção é quando você tem uma distância entre a gengiva e o dente e o implante, vamos dizer, a curva do implante até a gengiva, depois que você extrai e coloca o implante, de 2 milímetros. Para cair o coágulo sanguíneo. É muita coisa, né, gente? Quando vocês falavam, é interessante. Eu achava que era muito osso, que precisava ter 2 milímetros. Exatamente, para mim é uma avenida. 2 milímetros para mim, 2 milímetros que vai. Dá para fazer uma festa, né? Fazer a festa. Então, aquela distância de 2 milímetros, o coágulo vai ocupar ali, é um gap, que nós denominamos de gap. É uma nomenclatura originária do inglês, mas também aplicada no português também, na implantodontia no Brasil. Então, aquele gap você pode preencher com biomaterial, que é um osso em pó, sintético, não precisa ser de origem humana, nada disso, pode ser bovino, pode ser sintético. Você preenche ali, para que o quê? Aquele osso que estava na região frontal, a raiz, o osso vestibular, ele não reabsorva. Mas por que ele reabsorve? Porque quando você extrai o dente, você tira ligamento, você tira inserção de fibras, ligamento periodontal, tudo isso vai embora. O dente, ele tem o ligamento periodontal, as fibras que saem do dente para o osso, do dente para a gengiva. O implante não, ele não tem nada disso. Não tem a vida, né? Ele não tem vida. Ele é biocompatível. Então, já aproveitando a deixa, não existe rejeição em implantes. Que eu acho que é outra pergunta, né? É importantíssimo a gente dizer. Implante tem rejeição? Não. Não tem. Não é um órgão transplantado de mim para você ou do A para o B. Perfeito. Mas ele tem uma perda. Ele é muito mais sensível que o dente.
Ele tem a compatibilidade, ele é mas não é o dente. O doutor, meu dentista falou que vai durar a vida inteira. Mentira. Não é pra vida toda. Não é pra vida toda. Tem preservação de implantes até 30 anos até. Então, já que a gente está falando sobre estética também, eu te faço a pergunta. As lentes de contato, muitas vezes, para colocá-las é necessário... Desgaste. Dar uma desgaste. Tem que ter indicação correta, então, para isso também. Indicação correta. Tem que estar feio, não tem que estar infeliz com os seus dentição. Clareou, não adiantou. Aí você vai para recorrer para lente de contato. E tem gente que tem um dente perfeito e ainda vai lá e coloca a lente de contato, fica com o dente olha imenso, o seu sorriso aqui, clarinho, branquinho. Ah, mas eu tenho uma... Eu quero colocar... Eu não faria em você. Doutor, eu pago o triplo. Pode pagar 6 vezes. Não há necessidade. Porque depois vai se arrepender. Agora, tem casos que se você olha e fala, puxa, é indicado, é legal. Igual a bichectomia, né? Mania de tirar o triângulo, a bola de bichada, a bochecha, pro pessoal que é retém. A gente fica discutindo muito isso. Será que no longo prazo... Pessoa adiposo, que a gente já perde o negócio com a vida, não é isso? Na velhice você tem uma diminuição mesmo. Você perde colágeno, você perde tecido em geral. Aí tira lá com seus 30 anos, com 50 você já quer pôr de novo, não tem o que fazer, né? É tecido adiposo. O tecido adiposo, ele, de uma certa forma, ele é proteção, né? Ele protege a estrutura anatômica da galera. O que eu achei interessante, porque o rosto mais arredondado sempre demonstrou mais juventude, porque as crianças são assim, né? É muito modismo também, né, doutor? É modismo, é assim, me pedem, é uma cirurgia super simples. Eu levo meia hora para fazer uma cirurgia dessa. Mas tem que ter indicação correta, né? Eu não faço. Não faço não é porque eu não conheço a técnica, eu me nego a fazer. Então vai conversar com o cirurgião plástico, vai lá ver o que ele acha, será de repente ele acha que é interessante, mas eu quero afinar meu rosto, porque não é uma coisa, vamos dizer assim, natural. Não é, você vai tirar um negócio... Se Deus fez é porque é necessário, gente. É diferente de outras coisas. Alguma coisa, então, depende muito. E ó, se você emagrece um pouquinho que afina. Você ter esse cuidado com a sua estética é muito importante. Mas em relação aos implantes, voltando, é muito importante que o paciente entenda isso. O cirurgião dentista, poucos sabem dessa técnica. Tem contraindicação? Implante? Pacientes que não têm higiene boa, por exemplo, higiene oral, tem pacientes com dificuldade, principalmente problemas de ordem mental. Perfeito. Né? Eu tenho pacientes que não têm capacidade. O cara é inteligente, ele conversa com você, mas você vê que ele está num outro mundo, às vezes, por algum problema, não só de esquizofrenia. Ele está incapaz. Ele é incapaz de conduzir a vida dele. Paciente de 60 e poucos anos que tem a tutela do filho, o filho tem a tutela do pai. Verdade. Ou o irmão tem a tutela. Ele não tem capacidade. E esse indivíduo, você coloca implante nele, quando ele retorna de uma semana, você olha a boca, ele não escovou um dia o dente. Então a grande contraindicação para os implantes são pacientes nesse perfil, que não conseguem fazer nada de higiene oral. Fora isso, não tem problema. Fora isso, não tem problema. Se a pessoa fizer 2 implantes... boa. Não pode ter uma patologia de base importante também. É um paciente submetido à radioterapia, está tratando com quimioterapia numa fase de câncer terminal. Não precisa fazer isso nesse momento, né? Não tem cabimento. O paciente tem que estar rígido, bem, com saúde. Quem tem diabetes pode fazer também? Pode. Diabetes não é mais uma contraindicação, ela é um fator regulada. Importantíssimo, porque você tem que saber que o paciente ele tem dificuldade no reparo cicatricial. Então você vai estar com antibióticos impreterivelmente no mínimo 7 dias, alguns cuidados com a compensação da glicemia, o paciente tem que estar, você sabe que você é diabético? Eu sei, então você está compensado, está tomando medicação, se é um caso de insulina, dependente ou não, ou é só dieta. Esse paciente tem que estar monitorado. Perfeito. Aí você pode fazer a cirurgia de implante. O implante é uma cirurgia simples, dependendo do porte do Quantos podem ser feitos de uma vez, doutor? Às vezes faz 10. 5 em cima, 5 embaixo. Dá para retirar, você falou da carga direta já aqui, né? Dá para tirar e colocar, carga imediata. Dá para colocar e tirar, né? Pode, você pode colocar os dentes, colocar os implantes, fazer toda a avaliação do rebordo. Quanto tempo para voltar a trabalhar, falar? O paciente me opera na sexta, se ele for fazer carga rápida e ficar sem os dentes, a gente dá uma semana para ele dar um descanso. É bem tranquilo. Bem tranquilo. O senhor trouxe algumas imagens pra gente, doutor? Trouxe algumas imagens. Por favor. O conceito de estética, aquilo que a gente fala sempre, estava até discutindo com o Ronaldo na produção, né? A gente tem hoje alguns equipamentos interessantes, por exemplo, esse aparelho aqui, né? A gente tem... Esse aqui é uma máquina que faz a fresagem de um coping, de um dente em até 1 hora. Uau. Né? Então você tem essa situação aqui, o modelo de trabalho, né? O paciente faz um coping em zircônia, isso aqui é uma zircônia, ele é um material que dá translucidez, então a imagem transluz, né? A luz passa, atravessa de forma natural. Então você tem um modelo de trabalho,
né, escaneado, então o dente está sendo preparado, olha lá, né, ele vai sendo preparado ali. Esse escanear agora também é na hora, né? É, pode escanear o modelo, olha só o dente pronto, né? Então ele tem uma anatomia muito próxima da realidade. O próprio dentista consegue fazer tudo hoje? Não é. Pode fazer, mas aí ele vai ter que deixar de atender na clínica dele para ir lá no laboratório. O ideal é indicar para um laboratório. São parcerias. Não precisa ter essa máquina, ele pode indicar para um laboratório que trabalhe com essa máquina e faça uma cerâmica pura, sem metal. Não, porque olhando a foto é diferente dos outros. A imagem, né? Se você voltar aqui, olha só a imagem do dente. Olha o brilho disso. Né? O brilho disso. Olha o modelo pronto, né? A gente tem uma situação aí de estética, altíssima estética, esses dentes quando vão... Uau. Aqui tem um caso do antes e depois, né? Então, olha só como é que a gente vê um defeito gengival, né? Uma depressão gengival. Então, é um paciente que... Vamos traduzir em imagem aquilo que nós conversamos. Olha lá, o defeito aqui presente, ó, tá vendo? Uma concavidade. Você preenche isso com o osso sintético, coloca o implante um pouco mais para a parte do céu da boca, né? Do palato. Palatinizamos o implante, que a gente diz. Olha lá o pós-operatório imediato, né? Então, a gente tem aqui a visão do implante. Essa distância que eu falei aqui, ó, da gengiva até o implante, que ela tem que ser preenchida com biomaterial. E o caso antes e depois, olha lá os pilares de zircônio, né? Então a gente vê o antes e o depois desse paciente, olha só. Antes e depois. Olha como a gengiva melhora. Muda a cor, né? A inserção, né? Lógico, a translucidez do dente, né? Aqui é meio opaco, aqui um pouco muito mais... É um cuidado com a saúde, né? Translúcido, Também, é interessantíssimo, né? Sorriso de uma paciente, de outro ângulo, né? Olha outro caso aqui, né? Tá vendo? O que é feito aí para esse Esse caso foram facetas. Uau! Esse dente foi extraído, né? Ele estava um pouco escuro. E esse dente aqui estava com uma lesão aqui, foi extraído, foi feito o preenchimento gengival. Olha só como a gente consegue manter uma boa estética. Você sabe que a minha preocupação era, quando eu vejo esses dentes tão perfeitos, eu pensei, será que a gente não vai ter que então mexer cada vez mais para ficarem todos perfeitos? E aí a gente vê que dá para fazer isso, né? Olha aqui um caso de uma falha interessante, quando a pessoa erra na colocação do implante e não faz esse enxerto, olha lá o que acontece. O que é isso? Expõe o pescoço do implante. Isso daí foi um implante? É. Você expõe o pescoço do implante, né? Olha outro caso aqui, olha lá. Em quanto tempo fica desse jeito, doutor? Em alguns anos, 2, 3 anos. Tá vendo? Rápido? Olha lá como é que fica tudo aparecendo aqui, ó, tá vendo? Meu Deus. Tem que ter o cuidado de acompanhar o biomaterial enxertado, né? Então, como é que eu corrigi isso aqui? Com uma gengiva, a gente colocou gengiva, fez uma cirurgia de gengiva, tecido conjuntivo epitelial, e melhorou um pouco, né? Olha lá, melhorou bem. Melhorou um pouco, doutor? Melhorou muito. Que era, melhorou bem. Melhorou muito. Então, são situações que a gente vai trabalhando. É mais difícil consertar, doutor? Muito mais difícil. Muito mais difícil consertar. Só um último caso aqui pra gente ver, o caso de boca inteira, quando o paciente não tem nada de osso, né? Então você faz o quê? Reconstrói com uma tela, coloca o biomaterial, pode colocar uma proteína morfogenética para o enxerto. Acho que o enxerto dá um outro assunto, né? Uau! Tá vendo essa tela? Ela contorna todo o arco. Qual é o material dessa tela? Tela de titânio. Titânio. Então você pode preencher, como tá vendo os pozinhos aqui, o osso é um enxerto de boca toda aqui, né? Qual é o propósito dele? Colocar alguns implantes. Olha lá a imagem radiográfica, tá vendo? 6 implantes. E aí a prótese final, ela vem assim, você instala e olha o sorriso do paciente. Nossa, fica tão lindo, né? Quem vê o processo tem imagina. Quem não tem dentes, não tem a mínima condição de ter uma estrutura dental favorável, pode lançar mão de enxerto, implante. No caso como esse, quanto tempo demora para fazer tudo isso, doutor? Então, quando você tem uma situação de enxerto nesse nível, pode levar 1 ano e meio o tratamento. Perfeito. Pode levar 1 ano. Vai depender da resposta que esse paciente vai ter no nível da enxertia, para colocar os implantes e o tipo de prótese que ele vai querer. Ela fica com provisório? Fica com provisório. Tem casos que é muito raro deixar o paciente sem dente. Às vezes fica 2, 3 dias, uma semana sem dente, mas deixar assim 6 meses, alguns colegas deixam. É melhor. Se puder ficar sem dente na fase do implante, na fase do enxerto, é muito melhor. Mas quem fica sem dente hoje, 6 meses? Doutor, eu tenho infelizmente 1 minutinho. Se o senhor tivesse que trazer aqui para nós as principais mudanças de tudo que o senhor tem visto nos últimos anos, o senhor sempre conta pra gente, se formou muito cedo e já atua nessa área há muito tempo. Anos, né? Quais são as principais mudanças? Conceito de instalação, sempre biomaterial junto, não fazer mais o implante na frente, região anterior, sem colocar o pó, praticamente. Em todo caso tem que colocar um biomaterial ali, um enxertinho pequeno que seja, então é muito importante. Preservação da higiene, controle por parte do paciente, retornar ao consultório a cada 6 meses, sempre, porque a periimplantite, que é a infecção que fica em volta do implante, ela é muito mais severa no implante do que no dente. Perfeito. Então o paciente tem que ter a noção que ele tem que voltar.
Não é por esquecer da vida. Não é por né? esquecer da vida, né? E acompanhamento de toda essa casuística toda de uma forma sem presencial. Periódica de fato. Muitos recados são para os profissionais, né? Principalmente, tem que entender que não pode fazer um caso sem planejamento. Então, o paciente tem que tomar cuidado na escolha. A gente já falou sobre isso, né? Escolha do profissional, para que ele não tenha um planejamento falhado, né? Vamos dizer, falido ou falhado. Agora, mais importante é ter paciência. O paciente Porque pode tem demorar. que ter paciência. Né? Pode E o profissional, esse é um recado legal. O paciente tem que, o profissional que vai mexer em tal caso A, B ou C, qual é o critério dele? Eu posso mexer nesse caso ou não? Imagina se ele não der certo, qual vai ser o seu plano B? Você tem que saber dar a volta por cima e resolver aquele caso de outra forma que não seja naquele que você planejou inicialmente. Se você Porque olhar o organismo isso, pode responder. se você olhar para isso e falar assim, eu tenho capacidade de resolver de um outro jeito, faça o caso, senão não faça. Perfeito. Doutor, prazer te receber aqui sempre. É sempre um prazer. Mais vezes, por Lógico, favor. com certeza, Quem quiser entrar em contato, o site www.luiscosmo.com.br e o telefone 0 operadora 11 3262 0094. A gente fica lisonjeado de o senhor querer trazer pra gente aqui em primeira mão Sim, essas um prazer. novidades. A Muito produção obrigada, de vocês viu? é maravilhosa. Você é uma apresentadora excepcional. É uma satisfação estar sempre aqui. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigado. Fica com Deus. Olha só, gente, o programa tá chegando ao fim. Até amanhã, então. Um beijo grande e fica com Deus. Tchau.